Davi era um homem nitidamente segundo o coração de Deus. E quando você lê Salmos, você consegue perceber isso com tanta clareza, né? Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o Salmos 3, gente. Que o tema é Davi confia em Deus em meio à sua adversidade, né? Na sua adversidade. Que retrata basicamente quando Davi, ele fugiu de diante da face de Absalão, o seu filho. Absalão estava querendo matar Davi. E eu vou começar lendo, eu vou ler a partir do capítulo. Eu vou ler o capítulo 3, o verso 1 até o verso 5, que foi a parte que mais chamou minha atenção. O capítulo em geral chamou minha atenção, mas eu quero destacar principalmente esses pontos, né? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Finalizamos aqui no verso 5. E esse versículo chamou muito minha atenção. Principalmente porque não era uma coisa fácil, né? Esse momento, o que Davi estava passando, nitidamente não era fácil. Basicamente, Davi estava passando por um momento muito frágil na vida dele, né? Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. E qualquer pessoa na situação de Davi praticamente se amedrontaria, né, com isso. Iria ficar com medo, iria ficar receoso, iria ficar perturbado, ansioso, com inúmeros pensamentos ruins, iria ter muito sofrimento, porque a gente espera perseguições de fora, mas nunca espera dos de dentro, né? E foi o que aconteceu com Davi. O próprio filho começou a perseguir ele, sabe? Tudo isso, basicamente, foi porque Davi... Isso era uma consequência do pecado de Davi, basicamente, né? Porque Davi tinha adulterado e o profeta tinha dito que a espada jamais se apartaria da casa dele. Deus iria perdoar o pecado dele, mas a espada jamais se apartaria da casa dele. Então, consequentemente, Davi iria sofrer bastante através dos seus filhos. E ele realmente passou por muito sofrimento através dos filhos. Ele perdeu um filho, ele teve um filho abusando da sua própria irmã. Então, realmente, foram situações que machucam a mente de qualquer ser humano, perturbam a mente de qualquer ser humano. E Davi, é incrível você perceber o quanto Davi, mesmo naquele momento de aflição, de angústia, de desespero e de tristeza por seu filho estar perseguindo ele, você percebe o quão Davi estava confiante em Deus, sabe? O quão ele tinha essa confiança em Deus. Apaixonada no livro de Salmos em geral, mas realmente hoje, lendo esse capítulo de Davi, eu refleti muito sobre isso. Quantas vezes a gente fica angustiado e preocupado com perseguições de terceiros ou coisas do tipo, né? E basicamente Deus está ali a todo momento cuidando da gente, sabe? A gente se sente angustiado e a gente tem que ter a mentalidade de Davi. A gente tem que ter a mentalidade de Davi para não se basear nas nossas próprias forças. A gente tem que se basear basicamente naquele que nos protege, naquele que nos guarda, naquele que é o nosso escudo, que é Jesus Cristo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege das adversidades. Ainda que tenham milhares de inimigos, Deus estará com a gente o tempo todo. E é por causa dele que a gente não desfalece. É por causa da misericórdia dele que a gente não cai, não tropeça. Então, meus amados e amadas, percebendo isso, percebendo o quanto Davi estava buscando buscando ter a mentalidade dele em Cristo, buscando ter fé em Cristo para poder enfrentar aquela situação. Ele estava passando por um momento realmente muito sério, porque ninguém espera esse tipo de situação acontecer na sua vida, mas mesmo assim ele depositou sua confiança em Deus. Então, quando a gente ouvir chantagens, quando a gente ouvir coisas de fora, adversidades, o que for, o que vier, para vir amedrontar a gente, através de qualquer situação,
A gente não pode deixar nossa mente desfalecer, nossa fé desfalecer, né? Basicamente, nossa fé não pode desfalecer nessas situações. A gente tem que confiar naquele que nos guarda, naquele que nos protege, porque Ele vai estar com a gente. Ele faz a gente dormir e descansar. Então, se você está passando por alguma situação de desconforto, alguma situação realmente que você está se sentindo angustiado, entenda que você tem que pensar que nem Davi, você tem que lembrar disso, que você vai se deitar, você vai dormir e Deus vai te guardar, porque Ele nos sustenta, Ele vai estar com a sua mão estendida sobre a gente. Então vamos ter a confiança que Davi teve em Deus, sabe? Vamos buscar realmente a confiança. Eu sei que não é fácil você passar por aflições, eu não sei o seu problema, eu não sei o que você está enfrentando. E tem gente que passa por situações que são muito sérias no seu pessoal, no seu secreto. E é por isso que nesses momentos a gente tem que entregar a Deus. Porque Deus faz o que a gente não pode fazer. Deus acaba com as situações que a gente não pode acabar. Então a gente tem que depositar nossa confiança em Deus para Ele ir à frente das situações e a gente poder descansar. Descansar, porque só assim a gente vai descansar mesmo, depositando a confiança naquele que nos guarda e nos livra de toda a situação do maligno. Então realmente é isso, irmãos, a reflexão que eu tenho para vocês hoje. Eu tava lendo e eu quis gravar esse vídeo falando sobre isso porque eu não sei para quem tá precisando ouvir isso, né? Quem está precisando ver essa palavra, mas eu peguei essa palavra para mim e eu também queria compartilhar ela com outras pessoas. Então, se você está pensando em desistir, se você está sofrendo em uma situação realmente de angústia, em que você está sendo difamado, em que você está sendo qualquer situação realmente que esteja te abalando psicologicamente, saiba que você tem um Deus que te guarda. Então, nesses momentos, faça a oração de Davi, busque a Deus para Ele te proteger, porque Ele vai à nossa frente em tudo, em qualquer situação que a gente não pode enfrentar. É isso, gente. Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, proteja, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!